Bom dia, turma da cozinha! Que bom ter você aqui comigo hoje. Eu sou a chefe Pri, aqui do Cozinhando com a Pri. Quero te convidar hoje a fazer parte dessa turma que gosta de comer comida de verdade e que quer aprender aí a aperfeiçoar e melhorar o cardápio da semana aí na sua casa. Então, gente, hoje a receita é muito especial. É muito querida. É uma receita que eu amo, os meus alunos amam quando eu ensino. E antes disso, eu quero te pedir um favor. Você já se inscreveu aqui no meu canal? Então aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, faz tudo que você puder, encaminha para os seus amigos. Essa é aquela receita que não dá para guardar para uma pessoa só. Risoto de abóbora. Hoje vou te ensinar alguns truques, algumas dicas e algumas técnicas da gastronomia para fazer um risoto cremoso, aveludado, delicioso e, por que não, mais saudável, acrescentando aí a linda abóbora. Vamos aprender primeiro a fazer um caldo. O segredo de um risoto delicioso, para você que vai fazer o risoto pela primeira vez, ou para você que já fez e não acertou aí o ponto do risoto, hoje a gente vai fazer um caldo de legumes simples, onde você pode até usar aí, aproveitar as cascas de sobra de legumes aí da semana, você pode higienizar, guardar num potinho e usar para fazer o caldo. E a gente começa sempre aquecendo aqui a panela, porque eu vou dar uma leve fritada, uma leve dourada nesses legumes para poder acelerar aí o processo de liberação de sabor deles. Já tô ligando aqui o fogo. Tem que aquecer a panela sempre antes de fazer um refogado, tá, gente? É um segredo aí para trazer aquela cor, aquele dourado perfeito quando você quer fazer um refogadinho. Primeiro passo, a gente vai cortar os legumes. Eu vou usar, a cebola tá muito grande, eu vou usar metade no risoto e metade no caldo, tá? Para tudo, corre lá, pega papel e caneta, anota aqui os ingredientes que estão aqui na tela, tá bom? Para você não perder tempo, que aí você vai prestar atenção no vídeo e vai anotar a receita enquanto eu tô aqui, ó, picando grosseiramente os legumes. E vai a casca também, tá? A casca que a gente vai usar na cebola do risoto, ela também vai ser aproveitada e vai entrar nesse caldo. Então, ó, aqui tá a cebola do risoto, eu vou colocar num potinho, vou tampar ela, vai ficar... E eu vou usar a casca dela que já está higienizada, a cebola tá higienizada. A gente vai colocar no caldo também para poder trazer sabor aí. Coloquei a mão, senti que tá com um calorzinho subindo na minha mão. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite e nós vamos começar a acrescentar esses legumes aqui, ó. Fez o chiadinho, é porque tá certo. Então vamos lá. Já entrou aqui, vou colocar um pouco de folha de alho poró. E vai entrando aqui. Depois eu vou te ensinar a fazer um buquê chamado buquê garni. E aqui eu entro com o aipo. O alho você só vai amassar assim, ó, e vai colocar lá dentro, tá? Então, deu uma pancadinha, colocou lá dentro, sem muito trabalho, sem muita pressão. Aqui eu tenho a cúrcuma. Se você não tiver a raiz, você pode colocar aí ela em pó. Eu tenho a cenoura que vai com casca e tudo. E ela vai inteira. A gente vai dar uma leve saborizada aqui, dando um bronzeado nesses legumes. Anota aí, ó. Olha os ingredientes aparecendo de novo aqui na tela. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar tudo, tá? Para não perder e não esquecer e perder tempo também. Aqui, olha, é um buquê aromático. Eu já fiz um vídeo para vocês sobre aromáticos. E aqui você vai pegar uma folha de alho poró, um raminho de salsinha, tomilho fresco, alecrim fresco, folhas de louro e nesse eu tô acrescentando a sálvia que combina muito com a abóbora. Então a gente vai virar aqui, fazendo uma trouxinha, você vai pegar um pedaço de barbante e vai amarrar. E aí agora a gente já vai pegar a abóbora e retirar a casca dela.
Por que eu vou retirar a casca dela agora? Essa semente você pode depois botar na água e assar, tá? Para poder comer. A semente de abóbora tem muitas propriedades e ela tem um sabor muito gostoso. Eu amo colocar na farofa, na granola, salgada ou doce. A abóbora já está higienizada. A medida dela já está aí nos ingredientes. E aí você vai cortar ela. Quando você corta ela assim, ó, coloca ela na mesa, na bancada, apoia e corta. E aí você vai cortar em pedaços menores, ó. Porque a gente vai fazer um risoto de abóbora. Por que não colocar aí a casca da abóbora nesse caldo para trazer mais sabor ainda? Já vou adicionando aqui, a casca já está higienizada. A gente consegue agregar mais sabor e mais nutrientes, é um nutriente diferenciado. Você está aproveitando aí 100% do alimento, né? Não está tendo desperdício de nada. Eu vou porcionar a quantidade de abóbora para esse risoto. Estou fazendo aqui a quantidade para 2 pessoas. Você vai ter aqui na descrição de ingredientes para 1 pessoa. Isso fica mais fácil, eu gosto de fazer isso com os meus alunos também, porque aí você faz o porcionamento por pessoas. Ai, Pri, vão ter 10 pessoas, então você vai fazer vezes 10. Eu acho que facilita aí sua vida. Se você quer fazer uma quantidade segura aí para não guardar, para não sobrar, aí você vai seguir aí essa medida para risoto de abóbora. Lembrando que dependendo do ingrediente, a quantidade de arroz também é diferente, tá? Mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Nós teremos muitas outras receitas e dicas aqui no nosso canal do Cozinhando. Então, não perde a chance. Já se inscreve aqui e ativa o sininho, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo e sempre receber as atualizações. E sabe aquele seu amigo que ama cozinhar com você, que ama estar com você na sua casa? Manda para ele também, já marca para vocês fazerem essa receita juntos. Gente, cozinhar junto com quem a gente ama é muito bom. Vou colocar buquê garni, vou colocar um pouquinho de pimenta, mix de pimentas, e vou adicionar uma pimenta que eu amo, que é a pimenta da Jamaica. A pimenta da Jamaica, ela é uma explosão de sabores, de especiarias, e ela vai trazer uma complexidade aí no sabor do seu caldo. Gente, e é só isso. E vamos colocar a água, ó, e deixar aí esse caldo em fogo baixo até liberar todo o sabor, todo o aroma nessa água aí, nesse caldo, que com certeza vai ficar delicioso. Enquanto tá aqui cozinhando o meu caldo, a gente vai preparar, vou pegar uma balança, que é a amiga número 1 da cozinha, para pratos doces ou salgados, nem tanto, mais doce, mas eu gosto de porcionar quando eu tô fazendo uma receita que eu quero saber a medida certinha. Aqui foi certo. Esse daqui vai pro forno e a parte que sobrou, que também tá aí na lista de ingredientes, a gente vai usar para finalizar o nosso risoto. Então, vai ser uma outra técnica de preparo. Eu costumo dizer para vocês que é muito bom usar técnicas variadas quando você está fazendo um prato. Isso vai trazer uma sensação de degustação, de aroma, de sabor diferente na comida. Então, os simples legumes, se você usa algumas técnicas diferenciadas para preparo dele, na hora de comer você vai sentir ele em várias perspectivas, digamos assim, degustativas. Então, aqui a gente vai colocar uma parte no forno. Eu gosto de fazer no forno porque eu acho que fica mais saborosa. Os legumes, no geral, quando eu faço um purê para risoto, eu gosto de fazer no forno. Ai, Pri, no forno demora muito, vou fazer pouca quantidade. Faz na air fryer. Você também pode fazer cozido, com pouca água ali, só esperando o legume cozinhar, com pouca água, a água vai secar e você vai processar aí esse legume. Mas eu prefiro que vá ao forno, porque mantém aí o líquido, né, os sucos do legumes próprio dele, e o sabor fica diferente, tá? Além da coloração também,
porque eu não estou adicionando água, então vai ficar mais intensa ainda. Nós vamos fazer um papelote com papel alumínio, mas pode ser feito com papel manteiga também. E aí eu vou cortar em cubos pequenos essa abóbora. O forno já está pré-aquecido a 230 graus. E aí a gente vai preparar, vai temperar já essa abóbora, ela já vai temperada para o forno e rapidinho assa, tá bom? Eu ia fazer com papel alumínio, só que eu achei esse meu papel aqui antiaderente para cozinhar. É tipo um papel manteiga, só que ele é mais resistente, é próprio para assar. E aí eu vou usar ele porque eu gosto mais dele ainda do que o do papel alumínio, tá? Mas você pode usar papel alumínio para fazer esse papelote. Ele é mais grossinho e ele tem o mesmo efeito aí. Vou dobrar ao meio. Acho que tá dando para ver aqui. Vou dobrar uma ponta assim, só para me ajudar aqui na... É tudo rusticamente dobrado. Nós vamos pro papelote colocar aqui a abóbora no centro. A parte brilhosa fica para dentro, tá? E nós vamos temperar essa abóbora. A abóbora é doce, eu gosto de fazer muito essas pegadinhas, essas brincadeiras com meus alunos. Porque eu gosto que vocês pensem e que vocês comecem a pensar em como criar aí novos pratos, entendendo o processo de tudo aí quando a gente está comendo. A abóbora é doce, eu acho que um defumado vai ficar bom nessa abóbora. Então eu vou usar páprica defumada para trazer aí um pouco mais um sabor diferenciado aí, agregar essa doçura trazendo o defumado junto. Então nós vamos temperar com pimenta do reino. Essa daqui é um mix de pimenta, tem pimenta branca, pimenta rosa. Vou colocar um pouquinho da especiaria aqui também, no caldo ela também está presente. E aí a gente vai colocar aqui também a páprica defumada. E vamos colocar o sal. Eu vou colocar também umas folhinhas de sálvia. Coloquei aqui, misturei um pouquinho e vou borrifar azeite e vou mexer aqui. E aí agora eu vou fechar esse papelote. Mas, Pri, como que você vai fechar isso? Você vai embolar mesmo aqui? Opa! Se ele abrir durante o processo, tá vazando aqui, Pri. Não tem problema, porque esse aqui é bem escorregadio. Você pode colocar aí um barbante aqui na ponta. Enfim, pode fazer o que você quiser. Aqui eu tô fazendo bem rústico mesmo. Só amassando. Porque não tem problema se no meio do processo ele abrir um pouquinho. Ele vai ganhar um douradinho também, ó. Viu que não tem mistério? Eu só apertei mesmo nas pontas. E aí eu já tô aqui com um tabuleiro preparado. Ó, fica pra cima. Se abrir, como eu falei pra você, não tem problema. E vai pro forno até que fique macia essa abóbora, tá? Vamos pro forno. Então, enquanto aí a abóbora tá assando e a gente tá aqui reduzindo o caldo, deixando ele mais saboroso, eu já falei pra vocês e dei um spoiler. O que dá sabor aí pro seu risoto, que vai dar um diferenciado, são os caldos. Aqui no Cozinhando, a gente tem vários videozinhos lá embaixo de tipos de caldo. Tem caldo de frango expresso, tem um caldinho que você faz o cubinho e deixa no freezer para poder facilitar a sua vida. E tem esse caldo agora que você aprendeu. Então dá para variar sempre. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre arroz, o tipo de arroz. Aqui no Brasil, o que a gente mais usa é o carnaroli e o arbóreo. Você já deve ter visto mais o arbóreo aí nas prateleiras do supermercado. A diferença de um para o outro é o valor. O carnaroli geralmente é um pouquinho mais caro, ele demora um pouquinho mais o cozimento, mas ele tem os grãos mais resistentes e com isso ele libera mais amido. Então você tem como resultado e como resposta um risoto mais cremoso, mais untuoso. Mas os dois são maravilhosos e eu gosto muito do arbóreo também. Não perde em nada, viu? Então assim, você pode tanto fazer com carnaroli quanto com arbóreo.
levando em consideração que um vai demorar um pouquinho mais que o outro. O risoto da etapa da tostadura do grão, que você vai ver aqui comigo na prática, até ele estar pronto, demora em média de 16 a 18 minutos. E aí existem técnicas para você poder fazer a liberação desse amido de forma adequada. Então hoje eu vou ensinar a técnica que eu aplico para os meus alunos, que eu aplico na minha casa, para convidados, para eventos, que é a que eu acho que fica perfeito. Eu gosto do risoto mais fluido e untuoso, tá? É aquele risoto que se espalha no prato. Tem gente que gosta mais daquele risoto meio blocão, mas isso é gosto, gente. E a gente não tá aqui para arrumar guerra com ninguém. Se você gosta de outro jeito, faça de outro jeito, não tem problema. Mas não deixa de testar a minha receita aqui. Ah, se você esqueceu, dormiu no ponto e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora, ativa o sininho para poder estar por dentro de todas as outras receitas que vão aparecer por aqui. Eu vou começar a fazer o mise en place da finalização do risoto enquanto vamos ganhar tempo, né? Tô cortando nessa espessura. E aí agora sim eu vou tentar ter cubos perfeitos do mesmo tamanho. As aparas aqui que vão sobrar da abóbora vai para o caldo, tá? Que a gente quer manter mais ou menos ali um quadrado, uns quadradinhos, porque vai ser bem pequenininho, bem delicado para finalizar o prato. E aí eu vou aqui e corto, ó. Eu só tô fazendo 2 porções na minha receita, então eu já sei que isso daqui é o suficiente. E aí a gente já vai começar o mise en place do risoto. Nós vamos usar cebola para fazer o sofrito, que é o refogado. Olha aqui a pontinha da cebola. Vai para ali. Eu vou usar o alho poró, que já está higienizado. Até separei folha por folha. Lavei aqui. E ao invés do alho, vou usar o alho poró. Que eu vou colocar aqui no caldo também para dar mais sabor ainda para esse caldo. Então aqui eu já tenho a finalização, já tenho o meu sofrito aqui e bora lá começar o nosso risoto. Agora vem o pulo do gato para fazer aí um risoto perfeito. Então, primeiro passo, aquecer uma panela. Quando começar assim, ó, você botou a mão e tá sentindo que tá saindo um vaporzinho quente dela, você já vai colocar aí a gordura. Nós vamos fazer agora o sofrito ou um refogado do nosso risoto. Vou abaixar aqui um pouquinho a temperatura. Eu gosto de misturar azeite e manteiga. E aí, eu uso uma colher de pau de madeira de bambu, sempre, tá? Nós já vamos iniciar aqui, que começou a dourar a manteiga, estava um pouquinho quentinho demais, não tem problema. É um risoto de abóbora. Só ficou uma manteiga noisette aqui, no improviso, mas também dá muito sabor. E a gente vai fazer esse refogadinho aqui antes de fazer a tostadura, que a gente chama, que é uma outra fase aí do preparo do nosso risoto. Falo para vocês que eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal nesse momento. Vai ajudar aí a agilizar esse processo. Ficou transparente, nós iremos já adicionar aí o arroz e vai fazer essa tostadura, mexendo sempre delicadamente para não quebrar o grão. Para que serve essa tostadura? A tostadura, ela vai proteger o seu grão. Essa gordura, ela vai fazer uma película protetora no grão do risoto, do arroz de risoto, fazendo com que ele resista mais à cocção, tá bom? Então, ficou transparente aqui, nós já vamos colocar aí o arroz. Então, aqui já ficou transparente, já está medido o meu arroz arbóreo. Eu estou usando hoje o Carnaroli, tá? Eu sempre tenho os dois em casa. Por dar aula, né? A gente sempre tem que ter as duas opções. Eu vou aqui, ó, começar esse processo
de tostadura, que serve para qualquer arroz, tá? O nosso arroz branco e o nosso arroz integral também fica ótimo fazendo esse processo de tostadura. E aqui vai ficar de 3 a 5 minutinhos nessa tostadura, no fogo de médio para baixo. A gente vai mexendo delicadamente com uma colher. Primeiro passo, início de tudo, é um caldo delicioso. Já estamos fazendo um caldo com legumes, um caldo barato, cheio de nutrientes e nada de usar pozinho mágico do mal aqui no Cozinhando, viu, gente? Aqui a gente não usa isso. A gente faz o caldo em casa, que é muito saboroso. Existem algumas marcas que são seguras, que eu já usei também, comprando no mercado, que tem ingredientes naturais, aí você olha a embalagem. Mas fora isso, o ideal é você fazer seu caldinho em casa. Então, já faz o seu preparo em casa, tem várias opções de caldos a jato aqui para você. E aí a gente consegue colocar mais sabor e mais nutrientes aí no nosso prato. É importante não pular nenhuma dessas fases, tá, gente? É importante. Vou abaixar até mais um pouquinho aqui o fogo, para que o arroz fique cremoso. Isso aqui vai fazer com que o seu grão fique inteiro e não empape aí o seu risoto. A gente não quer comer risoto empapado. Dificilmente eu acho um restaurante que tenha um risoto gostoso. E esse foi meu desafio. Eu falei, não, eu preciso aprender a fazer um risoto daqueles de restaurante 5 estrelas. E foi isso que aconteceu. Eu tenho ensinado aí para várias pessoas como fazer esse risoto. As pessoas gostam bastante do resultado. Risoto não é empapado. Risoto ele tem que estar al dente, ao ponto de você mastigar e sentir o grão. A cremosidade se dá pela técnica de liberação do amido. Esses arrozes de risoto, eles liberam mais amido e por isso são pratos cremosos, untuosos. Se deu certo, a prova de que deu certo é se ele ficar cremoso mais o grão al dente. Outra coisa, não se coloca creme de leite no risoto. Não precisa. Se você faz a técnica certa, você não precisa colocar de jeito nenhum creme de leite aí no seu risoto, tá bom? E aqui estamos nós já com uma tostadura perfeita. Aí, nisso daqui, na tostadura, a cebola e o alho poró, eles vão dourando também. Por isso que é bom só deixar ele ficar transparente e já colocar, tá? Para você não queimar a sua cebola e seu alho poró nesse processo. A panela, ela precisa ser funda, de preferência de fundo duplo ou triplo, preferência triplo, e ela tem que ser maior que a quantidade do arroz que você está colocando. O arroz de risoto, ele rende de 2 a 3 vezes mais o volume inicial. Então isso quer dizer que ele vai ganhar um volume triplicado. Se você coloca numa panela muito pequena, o que vai acontecer? Vai dar ruim, porque você precisa de espaço para poder estar fazendo esse movimento aqui nele de vez em quando, tá bom? Quando o grão está se espalhando assim mais, é que já está no ponto. Agora, nós vamos aumentar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer outro passo importante do nosso arbóreo. É a parte de deglaçar esses grãos com uma solução ácida. Aqui nós estamos usando vinho branco, mas eu já fiz risoto também com suco de laranja, suco de limão. Dá super certo, tá bom? Então a gente precisa de um líquido ácido para poder trazer aí a acidez para o nosso risoto. E aí a gente está colocando aqui o vinho branco. Então, gente, olha só. Ai, Pri, mas eu vou usar álcool, eu não consumo álcool. Eu não consumo álcool também. Mas ele evapora, tá? Esse tempo de cocção que tem do risoto é o suficiente para evaporar. Então aqui, ó, já deu aqui os meus 3 a 5 minutos. Vou colocar
o vinho para poder deglaçar aqui esse arroz. Dou uma leve mexidinha. E assim que esse vinho começa a evaporar, nós vamos para o passo seguinte, muito importante, que é o nosso caldo de legumes. Aqui eu vou usar uma peneirinha como apoio, tá? E a gente vai coando na hora e vai colocando aqui, porque eu quero manter essa panela quente. Já começou a estalar aqui, ó, barulhinho de chuva. Nós vamos acrescentar o caldo aos poucos. É aos poucos, tá, gente? Não adiciona de uma vez só. Existem regiões na Itália que eles são a favor de você colocar o caldo todo de uma vez e mexer. O risco de detonar esse grão é muito alto. Então, eu gosto de ir colocando assim, ó, 3 conchas por vez. E vou mexendo. E conforme vai evaporando, a gente acrescenta mais. Olha direitinho aqui, ó, a parede da panela para não ficar nenhum arroz sem cozinhar. Eu não preciso ficar mexendo tanto esse grão, fazendo com que ele possa quebrar. E aí vira aquela gororoba de risoto. Eu quero os grãos inteiros, macios, al dente, que liberem aí com esse processo de mexer sempre o nosso amido, que vai deixar ele untuoso e cremoso. Aí tem outras dicas também que eu preciso dar para você. Olha só, se você vai convidar alguém para comer risoto na sua casa, é esse alguém que espera o risoto ficar pronto. O risoto jamais espera o convidado chegar. Ele é um prato em que você vai fazer até junto com seus convidados, que é super gostoso ter a cozinha cheia de gente colocando a mão na obra. O que você pode fazer é adiantar o processo. E aí você vai do refogado sofrito até chegar ao ponto de colocar aí o vinho. Depois disso você vai parar o processo e aí sim esperar seus convidados chegarem para poder começar a adicionar aí o caldo. Já começou a agarrar aqui? Vamos de mais caldo. O fogo ele tem que estar médio-baixo, tá? Para poder você aproveitar aí e cozinhar lentamente. E aí a barriga no fogão, um bom papo, aperitivos e chamar a galera para revezar com você na boca do fogão. Tenho certeza que esse risoto a 4, 8, 6 mãos vai ficar perfeito do mesmo jeito. Vou só mostrar para vocês que a abóbora já está cozida. Vou deixar ela ali no cantinho do fogão para esfriar um pouquinho. Ela vai entrar por último com um purê fabuloso, que vai ter aí um pouco do caldo e a abóbora cremosa. Depois do risoto pronto, ele vai estar descansando aí 3 minutinhos com a tampa fechada. Antes disso, ele cozinha assim, de tampa aberta. Aí, nós vamos fazer a preparação do empratamento dele. Começou a secar aqui. E se por um acaso eu estiver fazendo o risoto e o caldo acabar, você pode aí sim usar água quente, tá bom? Coloca água quente. A água tem que ser quente para poder não interromper o processo de cocção desse arroz. Então vamos lá fazer o nosso creme. Vou botar o caldo para cá e vou pegar o meu mixer para colocar aqui pra gente fazer aí o nosso purezinho de abóbora com caldo de legumes. Então vamos lá. Peguei aqui o mini processador. Vou usar só essa parte aqui mesmo. Não posso esquecer aqui de olhar com carinho o meu risoto, porque ele gosta de atenção, viu? E aí nós vamos pegar a abóbora, que tá um pouquinho quente. Então, olha aqui, vou abrir. Tem que abrir com cuidado, gente, para não queimar a mão, viu? E nós vamos bater com a folha de sálvia também. Delícia. Tá muito cheiroso. Aqui eu já vou jogar fora, não sujei o tabuleiro, não tem dor de cabeça nenhuma. Vou mexer mais um pouquinho aqui o meu arroz.
para não passar do ponto. E aí pro purê eu vou adicionar uma concha cheia, sabe? Sempre sem essa parte, sem fechar e vedar de uma vez, para que não aconteça aí nenhum acidente de explosão, porque tá tudo quente aqui. Mexendo aqui. Se você não tem aí mini processador, pode ser no liquidificador, tá? Olha aí. Será? Olha que purê mais lindo! Incrivelmente delicioso. Olha aqui. Olha a cremosidade desse purê. Incrível, né? Aqui o meu arroz já tá me pedindo um caldinho. Quando chega nesse ponto, onde você consegue ver só o meio do arroz mais branquinho assim, e ele dá para ver nitidamente o meio dele mais branquinho, é o momento de colocar aí o purê da abóbora, para poder trazer mais sabor ainda. A gente só finaliza com sal depois de acrescentar o parmesão, tá? Porque a abóbora já está temperada, a gente colocou um pouquinho de sal no sofrito, então não vai precisar de tanto sal para poder finalizar esse prato. Vamos mexer aqui essa abóbora nesse arroz. Ela vai trazer mais cremosidade e vai estar trazendo aí uma cor, um sabor, uma textura incrível. Só que nesse momento aqui, nós vamos adicionar um ingrediente que eu amo e sou conhecida como rainha dele. Meus amigos falam, você é a rainha da cúrcuma, do açafrão da terra. Então eu vou adicionar aqui, olha, um pouquinho mais de caldo. Ele já tá cremoso, ele já tá, nossa, tá muito cheiroso. Tá sentindo o cheirinho aí? Não? Então é porque tá faltando você começar a fazer o seu risoto de abóbora. Pegou os ingredientes? Então olha aqui. Anota esses ingredientes aí. Não deixa, dessa vez você não escapa. Vai fazer sim um risoto fantástico, delicioso aí na sua casa. Nós vamos colocar aí meia colher de chá, mas não preocupa porque tá na lista dos ingredientes, tá? E aí a gente vai colocando aqui o caldo. Por enquanto que eu sei que o meu risoto tá bom. Tem gente que olhando assim já sabe que tá cozido. Ah, é quando ele não tá aparecendo branco. Eu recomendo que você experimente. Ele tem que estar macio, mas ele tem que estar al dente, sabe? Ele não pode estar muito duro quando você come, que tá incomodando na mordida. Outra coisa, a gente finaliza com o queijo parmesão e com manteiga gelada e com o fogo desligado. Então, quando tiver al dente ali o arroz, você já vai acrescentar a manteiga gelada e o parmesão ralado. Não se inscreveu ainda? Ah, não. Para tudo. Já vai lá, se inscreve no canal, clica aqui, ativa o sininho, tá bom? Para poder você ficar por dentro de todas as outras receitas. Vamos ralar o queijo. Queijo ralo fino, tá? Parmesão. Já mandou pro seu amigo o vídeo? Termina de assistir e manda pro seu amigo para poder vir comer com você um risoto de abóbora desses. Tenho certeza que todo mundo vai te elogiar depois que provar esse risotinho aqui, que é só alegria. E agora chegou o ponto. Olha como é que tá lindo, cremoso, aveludado. E depois com a manteiga ele vai ficar ainda mais aveludado.
Delicioso. E vamos lá, provar de novo. A gente cozinha provando. Forma de você saber que tá bom de sal. Não vai na olho, não. Prova. Pra poder acertar e deixar perfeito. Chegamos. Tá muito bom. E aí, antes de colocar o queijo, para ele não ficar duro, seco, a gente vai hidratar e vai colocar mais caldo quente aqui. Desligando, primeiro a gente coloca a manteiga, em seguida o queijo. Tá desligado, tá? A panela é desligada e nós vamos deixar descansando aqui uns 2 minutinhos. É o tempo da gente... Olha aqui que eu vou mostrar para vocês o movimento, ó. Movimento da onda. Tampei a panela, não mostrei para vocês, apareceu aqui. Lembra que eu falei para vocês que para grelhar tem que estar muito quente a frigideira. Então a gente está deixando aqui no fogo super alto. E aí nós vamos colocar aqui um pouco de azeite, um pouco de ervas, para poder fazer aí a nossa sálvia, fazer a nossa abóbora e também a sementes de abóbora, que já tá torrada aqui, mas eu gosto de dar uma acordada nela. Tá gostando? Vai se aventurar? Vai se dedicar aí a fazer um risoto daqueles deliciosos? Tenho certeza que você vai brilhar aí nesses preparos. Eu escolhi um prato azul e um prato mais pro bege para fazer um empratamento legal aí. Nós vamos agora servir o nosso risoto. Vou usar uma concha para me auxiliar aqui. Olha isso. Tá dando para ver, gente? Tá muito cremoso. Olha, sente o drama. Ele tá untuoso, ele esparrama. E aí, quando eu coloco no prato, eu gosto de dar uma leve batidinha aqui para ele se acomodar. E aí nós vamos fazer a mesma coisa no outro prato. Tô servindo uma porção pequena aqui, porque olha, fiz uma medida para mais, tipo coração de mãe, para caber aí, ó. E agora a gente vai aí, arruma aqui. Lindo! Sobrou, dá para mais um prato, que eu fiz um pouquinho a mais para poder... Aqui em casa nós somos 3, né? Então, agora eu venho aqui delicadamente e vou colocar a minha semente de abóbora, que tá divina. Antes de colocar a folha, eu vou já colocar aqui o parmesão ralado. Dessa vez eu vou usar um ralo bem fininho, que é o meu zester. Dá para uma segunda sem carne, dá para comer qualquer dia da semana. E aí eu vou colocar aqui uma folhinha de sálvia bem charmosa e crocante. Viu como é que é fácil fazer um prato de restaurante? Gente, se tem uma coisa que me deixa feliz, é quando eu tô fazendo alguma coisa e fica essa obra de arte. E o que vai me deixar mais feliz, sabe o que é? Conhecer a sua obra de arte. Então, ó, já tô ansiosa para ver como vai ficar o seu risoto de abóbora. Fiozinho de azeite. E aí é comer imediatamente, porque olha, a galera vai querer repetir com certeza. E aí, gostou? Gente, eu tenho certeza que você vai amar aí fazer para os seus amigos, para sua família, pratos assim incríveis, lindos, deliciosos. Então, olha, se inscreve no canal, fica aqui comigo que você vai aprender a fazer tanto pratos gourmets de um grande chefe de cozinha, como também uma alimentação mais saudável e de verdade aí para sua casa, tá bom? Então não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho, não deixa de assistir os outros vídeos não, porque tem muito vídeo bom
aí para você aprender a cozinhar com a Pri.